Fala pessoal, beleza? Olha, na sequência temos uma entrevista muito legal com o Ney Pandolfo, né? Ele que já passou pelo Santa Cruz, pelo Sport e também pelo Náutico e está atualmente no Atlético de Alagoinhas. Ele é o diretor executivo do Atlético de Alagoinhas e ele vai falar um pouquinho sobre o mercado, vai falar também sobre algumas histórias no futebol. Então, fica com a gente, na sequência tem essa grande entrevista. É isso, galera. E no programa de hoje estamos recebendo o diretor executivo do Atlético de Alagoinhas, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o futebol, que é o grande Ney Pandolfo, né? Todo mundo conhece aqui na nossa cidade, aqui no Recife, no estado, passou no trio de ferro da capital e hoje está aqui com a gente mais uma vez, agora no Bola na Rede, né? A gente tinha conversado no hashtag da bola, viu, Ney? Foi um bate-papo muito bom, mas agora no Bola na Rede, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos falar de mercado, esse momento inflacionado, o momento que está essa correria. Mas antes, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar lhe recebendo aqui na TMC Recife, viu, Ney? Boa noite. Boa noite, Moisés. É um prazer estar com você, falando novamente. Dar um alô em especial aí para todos os pernambucanos, principalmente a turma de Recife, que a gente já trabalhou nos 3 clubes, né? Eu me sinto bastante privilegiado por poder ter trabalhado no Santa Cruz, no Sport, no Náutico. E, felizmente, tivemos um momento muito bom na época do Sport, né? 2014, 2015. São grandes lembranças muito positivas. A minha família, inclusive, todo mundo gosta, né? Porto de Galinhas não fica fora também do roteiro. Pois é, grande Ney, passou no trio de ferro da capital. Ney, antes da gente falar sobre essa questão do mercado, eu queria saber como é que você está. Eu abri aqui o programa falando que você está no Atlético de Alagoinhas, que já é SAF. Como é que está o processo lá, hein, Ney? A SAF está numa transição, né? É comum, normal, acontecer isso com a CBF, atualização de documentação, essa coisa toda está em trâmites, e a gente, ao mesmo tempo, já trabalhando aí em contratações, comissão técnica já está montada, e, ao mesmo tempo, dando suporte para o Sub-20, que vai viajar para a Copa São Paulo. Então, assim, já está a todo vapor aí, né, no dia a dia aí, junto com o pessoal do dia a dia do clube, que trabalha nessas questões, e a gente deve estar voltando. Os atletas devem se apresentar até o fim de agora de novembro, para iniciar a pré-temporada, e o mesmo acontece com a base, né, que vai trabalhar aí até o fim de dezembro para ir para São Paulo. Você tá responsável pela essa transição, Ney? Cara, é uma coisa que eu gosto muito, né, de aproveitar os atletas de base. Nesse último trabalho no Botafogo da Paraíba, eu fui a convite do Galo para organizar a base. Não tinha nenhuma base, na verdade, né? Tinha só um feminino, tocado pela Gleide, uma excelente profissional, e não tinha 15, 17, 20. Nós montamos aí isso numa sequência, com profissionais que nos ajudaram também de muita qualidade, Maia, o Anderson, são profissionais excelentes lá de João Pessoa, e o Botafogo está aí de vento em popa, com reformas, com construções de gramado, com investimento na infraestrutura de academia, de alimentação, para a base e para o profissional. Eu acredito, se manter esse formato, o Botafogo da Paraíba vai começar a apertar bastante aí a turma do Nordeste. Deu aquela passada lá, a gente está falando essa questão de transição, né? Porque como você está numa SAF, né? E querendo ou não, vai mudando muito a estrutura, né? Administrativa, reportar, quem conversar, né? O contato também diretamente com os diretores, acredito eu, que fica um pouco mais fácil, né? Entre aspas, porque você ali tem um caminho mais direto com quem cobrar em alguns momentos. E eu lembro que da última vez que a gente conversou aqui, né, você falava sobre isso, né? Essa questão da SAF, que é o futuro, não só no Brasil, mas a gente percebe aí que em outros países também esse caminho de SAF está muito em alta, né? Se fala muito. E você foi para o que é que já dá para notar a diferença, Ney, em trabalhar em um clube associativo para uma SAF? Olha, a primeira coisa que acontece quando a gente fala em SAF, né, todo mundo acha que tem dinheiro sobrando para todos os lados. Não é tão simples assim, né? Você vai conversar com um representante, com o próprio atleta, já vem com bastante sede no pote. E aí eu falo, vamos com calma. No cenário geral, nada mudou. O que cada um tem direito e merece, não vai ser uma mudança tão significativa. Aí o tempo, essa é uma construção
num processo, né, junto com a parte que fica com o clube na cidade, e administrar isso basicamente o futebol. E não tem muito segredo para a gente que vive isso a vida inteira, né? E essa transição também de base eu acho que é de suma importância, né, a gente ter uma preparação. O Brasil é muito grande, tem espaço para todo mundo nesse sentido, né? O clube já está se estruturando, vai construir um CT mais completo, com estrutura para o feminino, masculino, de base, né, e profissional. Então, hoje, para você crescer e aparecer de verdade, é mais ou menos o que fez o Mirassol, né? Se conseguir uma venda de um atleta jovem, você consegue fazer infraestrutura de primeira qualidade e vai crescer em todos os aspectos. A gente sabe que esse período agora é período de montagem de elenco. E aí o mercado vai lá para cima. Está encontrando alguma dificuldade, Ney, para levar atletas para o Atlético de Alagoinhas, principalmente pelo fato de achar que o nosso lá está muito bom, é muito dinheiro e tem que cobrar muito? Nesse aspecto, até que não está tão significativo assim a questão financeira, mas a dificuldade maior é o atleta tem uma predisposição com o SAF, né? E a gente está trabalhando essa questão dos valores e uma forma que eu acho bastante interessante, que é produtividade, né? O atleta, a gente está tentando implantar uma base financeira, um valor razoável para todo mundo, com moradia, e o clube aqui, inclusive, oferece moradia e alimentação para o atleta, né? Praticamente todos os dias, e isso é um desenvolvimento para que as coisas aconteçam cada vez com mais qualidade. Então, assim, o investimento então a gente, sim, nós estamos conseguindo contratações de atletas que já tiveram um histórico positivo no clube, algumas peças mais experientes para dar um equilíbrio, e os jovens, né, que têm potencial, que vão crescer e que vão maturar nessa mescla de jogadores mais jovens e jogadores experientes. Ô, Ney, essa questão de mercado, eu estava até conversando com os executivos daqui, né, dos clubes daqui, e eles falavam o seguinte, né? Quando você vai para o mercado, o atleta e o empresário também do atleta, né? Ele faz um estudo do que ele pode alcançar naquele clube, né? E aí também tem essa questão da conexão com quem está conversando. O histórico também do profissional, por exemplo, o Ney Pandolfo passou pelos três da capital, passou em clubes de São Paulo, enfim, isso também fortalece esse vínculo para trazer o jogador para o clube. Fica mais fácil também, existe isso mesmo na sua questão, Ney? De o cara dizer, olha, no caso do jogador e o empresário, fala, a gente conhece o Ney, o clube realmente é seguro, vamos para lá, o projeto que ele está entregando a longo prazo vai dar frutos, porque quem está chegando também vai somar. Eles traçam esse caminho também, Ney, com você? Com certeza tem, né? Essa proximidade é super importante. Trazendo um pouco, né, lá atrás, quando a gente trabalhou na primeira vez com o esporte, foi uma das principais qualidades, vamos dizer assim, do grupo de trabalho, foi fazer essa preparação. Tinha uma equipe com boa qualidade, mas que estava iniciando na Série A, né? A gente conseguiu manter o projeto inicial, nós ficamos entre os 10 primeiros, né? Pilotar o G10, dos 10 para cima, para não correr nenhum risco. E a gente conseguiu fazer isso. Já na metade do segundo turno da competição, a gente estava da Série A equilibrado, a gente não ia ser campeão, nem em grandes classificações, mas ao mesmo tempo você teria permanência. Nós iniciamos esse processo de captação e de análise de mercado em agosto, setembro. Aí nós chegamos em dezembro, resolvido, graças a Deus, na época, né? A renovação dos contratos que estavam se destacando, Diego Souza, que tinha acabado de chegar, e outros atletas que foram muito importantes nesse crescimento. A gente conseguiu sair de férias, que praticamente não tem muitas férias, né? Com o time resolvido para 2015. O de 14 já estava preparado para 2015, com qualidade no trabalho dos analistas. Na época era o Pedro junto com o Eduardo, e a gente nesse trabalho, nesse corre, deixamos o time pronto para 2015. E o resultado foi visto em campo. Depois vocês acompanharam, talvez a melhor campanha do esporte de todos os tempos. Chegamos brigando pela Libertadores na última rodada, ficamos em quinto aí no Brasileiro. Então, assim,
essa preparação antecipada é fundamental. Eu estou tentando que a gente consiga fazer isso, né? Estou há uma semana e pouco aqui já em Alagoinhas, para que a gente possa acelerar esse processo. Uma boa parte do elenco a gente já conseguiu montar, está próximo aí do que a gente tem interesse, e agora vamos buscar mais umas pecinhas mais brilhantes, vamos dizer assim. Ney Pandolfo, sobre a questão também de gestão de grupo, principalmente quando você está, né, nessa negociação, o atleta também questiona como é que vai ser a gestão de grupo, o que é que você me pode assegurar? Também tem esse papo ou não? Olha, antigamente tinha um pouco mais de influência. Por exemplo, você tem um jogador que ganha um pouco mais, o outro fica incomodado porque ele ganha menos. Eu jogo no mesmo tempo que ele no jogo, eu faço os mesmos trabalhos, por que eu não ganho igual? Então, assim, cada um tem o seu patamar profissional que atingiu com tempo e com experiência. Hoje isso fica bem claro para os atletas, e o empresário, a maioria deles, sabe trabalhar isso também para desenvolver. Quando você está numa equipe que ela tem condição técnica e estrutural, que é centro de treinamento, com qualidade, bons profissionais trabalhando, facilita muito o trabalho do dia a dia. Aí fica só o corpo a corpo da dificuldade que cada um vai sofrer no campo. Tem jogadores aí de alta qualidade, quando eu trabalhei no Bahia, a última vez, em 2016, a gente montou um time muito bom, tinha investimento para fazer, contratamos 2, 3 jogadores de Série A, já, para jogando a Série B, e esses jogadores não conseguiram se adaptar. Então, às vezes, não é só a qualidade e o conhecimento do atleta. Precisa também se envolver com a divisão. Então, para cada divisão, Série C, Série D, Série B, Série A, você tem para cada um é um remédio, né? Não é a mesma coisa igual para todos, senão seria fácil, né? Todo mundo ia fazer um time vencedor. Pois é, você falou aí sobre a questão também da análise de mercado, né? Esses profissionais, o quão é importante essa análise de mercado e essa conversa, esse diálogo também com o executivo, com o diretor, para poder trazer o atleta certo para aquela posição que o treinador também entende que é importante, hein? É fundamental todos participarem, né? Hoje facilita um pouco mais. Os clubes entendem que é necessário você ter um analista de mercado, e esse profissional ele vai ficar vendo jogos. Talvez não veja nem o jogo do seu time, mas vai ver o jogo de vários times, onde tem informação, buscando informação, conexões, fora do país também, já buscando isso. Eu, quando trabalhei com o Vanderlei, eu várias vezes fazia viagens sul-americanas, em épocas de Libertadores, para ver o time e ver jogadores que a gente poderia trazer. Então, assim, isso é um processo que já acontecia lá atrás, numa forma mais, vamos dizer assim, bruta, né, sem muita lapidação. Hoje não, hoje você tem centros de captações que tem um investimento altíssimo, como é Palmeiras, o João Paulo lá, que cuida daquela base, sai buscando jogadores de 12, 13, 15 anos já pronto para você puxar, né? E hoje é o must, vamos dizer assim, né? Os torneios do Retrô é uma briga para ver quem pega o jogador que mais se destaca. Eu nem vou mais lá jogar, não vai roubar um jogador meu, não. Mas realmente do mercado, essa questão de análise, o analista de mercado, ele tem essa responsabilidade, né? Porque a pressão é muito grande. Ô, Ney, o que é que tem de novidade aí que você pode trazer, claro, dentro do limite aí do Atlético de Alagoinhas e a estrutura do Atlético de Alagoinhas, para a gente poder informar aqui quem está acompanhando o nosso debate, a nossa conversa aqui. Na verdade, não debate, mas a nossa conversa aqui no Bola na Rede, Ney. A gente está preparando a nossa equipe agora para o Campeonato Baiano, né? O Atlético Alagoinhas, ele fez uma campanha fantástica. Eu acho que é difícil acontecer isso. São poucos times nos estados, né, que quebra essa hegemonia de Ceará e Fortaleza, de Bahia e Vitória. Ele foi bicampeão baiano em 2001 e 2002. É muito difícil isso, né? E anteriormente, em 2020, eles chegaram à final. Então, assim, é um período que foi muito interessante e tem todo o seu valor. E a torcida fica bem acostumada, né? Não vou falar mal acostumada, mas isso é bem acostumado a ter resultados e ter prática. Então tem uma cobrança maior. É normal, e a gente entende isso com naturalidade, e nós temos que fazer o nosso melhor trabalho em contratações. A gente tem um grupo que trabalha junto, analista da base, do profissional, que vai já
buscando captações, jogadores que se destacam, e aí entra o relacionamento que a gente tem com o mercado, né, de jogadores, de clubes que possam nos emprestar alguns jogadores e atletas que se encaixam no perfil. No histórico do Atlético, a Lagoinha, né, a gente consegue ter, assim, tem vários jogadores que estão... Para a gente, claro, encerrar essa nossa conversa aqui, uma pergunta importante, eu acredito que quando a gente faz esse questionamento, tanto para técnico e também para executivo, eles têm sempre uma resposta diferente. É mais tranquilo, entre aspas, e também na questão até de pensar no futuro, você iniciar um trabalho do que você pegar um trabalho no meio que já foi pensado por outro executivo? É mais difícil. Mas aí também, assim, não é uma regra que é mais difícil. Mas, assim, se as coisas estiverem acontecendo bem, não estaria contratando um outro profissional para aquela posição. O mesmo vale para jogador. Então, talvez essa seja a maior dificuldade. Se você errou a mão na contratação do executivo, dos auxiliares e tudo mais, isso acaba dificultando. Então, o importante, principal, eu acho que é um planejamento anterior. E eu falo sempre assim, né? Por mais que você se empenhe, se aplique, que os profissionais trabalhem e tudo mais, pode não dar certo. Não é uma receita de bolo, né? Que você põe uma coisa, outra coisa e outra coisa está resolvido. Não, você tem que trabalhar essas expectativas e desenvolver. Eu cito até como exemplo, os lugares que eu passo, eu tive um período, vocês vão lembrar, na época do esporte, que nós contratamos o Diego Souza e veio o Y junto. O Y veio como contrapeso, entre aspas, né? Aí, no início dessa temporada deles, ele teve uma lesão, o Diego, e o Y jogou. O Y jogou cerca de 5 jogos, um mês e pouco. Cara, e teve todas as chances de se virar o cara do esporte. A bola dele não entrou, bateu na trave, o goleiro não pegava. Aí Diego voltou. Diego voltou, é um gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Então, assim, é muito da individualidade. Aí esse controle a gente não tem. Aí a gente consegue desenvolver. Aí nós tentamos, por exemplo, precisava trazer mais um 9. Vendemos o Geilson, né? Eu falei, vamos trazer o André Balada. Aí o André Balada trabalhando no esporte, no Atlético Mineiro, mas sem jogar, estava encostado. O Atlético emprestou o atleta, pagando 50% do salário, e os outros 50% era caro. Aí eu chamei a diretoria e falei, não, vamos tentar trazer, mas da seguinte forma, eles vão pagar 50%, nós vamos pagar 50% dos outros 50%, vamos pagar 25%, vamos dizer assim, na prática, né? E a outra é produtividade. Se ele jogar e fizer gol, ele recebe. E o jogador aceitou o risco e o estímulo, né? Aquele estímulo maior. O que aconteceu? Fez 13 gols no segundo turno do Campeonato Brasileiro e o Balada voltou a ser o cara que faz gol, que foi para fora do país e tudo mais. Então, tudo isso é feito com... Como é que a gente conseguiu controlar o André? O André é um garoto, peguei ele no Santos começando na base. O que acontece? Falei, você quer se recuperar? Você precisa fazer isso, isso, isso. Só que eu não vou tomar conta de você, não. Quem vai tomar conta de você é Durval, é Diego Souza, é Magrão. Esses caras, o Wendel, vão tomar conta de você. Eu chamei antes, né? Falei, vocês assumem, toma conta, deixa com a gente. Bom, tá resolvido. A gente resolve isso com uma boa conversa, né? A gente conseguiu fazer isso. Por isso que é importante ter jogadores experientes também no elenco, e além de experiente, o jogador passa essa credibilidade para quem está chegando também, né, Ney? Olha que era difícil ouvir a voz do Durval, né? Você não escuta muito, né? Quase zero, né? Eu fiquei 6 meses em João Pessoa, ele mora num sítio ali perto, falei com ele por telefone umas 2, 3 vezes, mas ele não sai da toca, não. Durval não sai. Grande Ney, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco aqui da TMC Recife, é sempre muito bom, e desejar a você muito sucesso aí no Atlético de Alagoinhas, viu, amigo? Eu que agradeço aí a oportunidade, aí vai um abraço com todos os clubes, né, que a gente trabalhou junto aí, que tem muito relacionamento, e estamos sempre na torcida, com acesso do Santa, né, com o acesso do Náutico, e infelizmente que faça-se um bom trabalho para o esporte retomar o seu caminho. Pois é. Grande Ney, boa noite, bom descanso não, né?
porque tem muito trabalho, porque normalmente o executivo não para de trabalhar. Mas sucesso aí, viu? Valeu, um abraço para todos. Um abraço. Gostou da entrevista? Deixe seu like e ative o sininho. E não esqueça também de comentar aqui esse bate-papo legal que tivemos com o executivo de futebol do Atlético de Alagoinhas, o Ney Pandolfo, falando aqui no nosso canal MOTV. É isso, galera. Deixa o seu like. Valeu.